Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, hoje focando os versículos 15 a 20. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Nós continuamos aqui com o relato feito por Lucas do ministério de João Batista. E aqui, de forma clara, João dá testemunho de Cristo, o Messias, justamente porque o povo estava a ponderar ao contemplar João e ao perceber e ao olhar como ele se portava e o seu ministério. Eles estavam no íntimo do coração, como diz aqui o texto no versículo 15, perguntando-se se ele não era o próprio Messias. A palavra Cristo significa Messias, o ungido. Então as pessoas estavam se perguntando e estavam questionando se João não seria o próprio Messias. Mas, como nos diz o verso 16, então, João responde o seguinte: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele dá um testemunho claro dizendo que ele não era o Messias, mas que ele estava preparando o seu caminho. Viria outro, como ele diz aqui, mais poderoso do que eu. E ele faz uma comparação ao dizer que ele batizava apenas com água, ou seja, o seu ministério era de um caráter inicial, um ministério temporário, como nós sabemos que efetivamente foi, porque o ministério de João Batista teve uma duração, segundo os estudiosos, de mais ou menos 1 ano, no máximo. João aponta para esse fato, de que ele era apenas um precursor, de que ele era apenas alguém que estava apontando para aquele que viria. E ele diz: Eu não sou nem digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele, de forma humilde, se coloca como servo e diz que aquele que virá é muito maior que ele. E ele também anuncia: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como nós já dissemos anteriormente, o fogo é símbolo de juízo. O que nós temos aqui então, numa referência clara ao Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus veio trazer a salvação e também a condenação. Em linha com aquilo que nós lemos em outro trecho do Evangelho, aquele que crê em Jesus não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. O fato é que o próprio Jesus seria e é aquele que salva, mas será um dia aquele que também condena. Por isso essa imagem do Espírito Santo, que diz respeito à salvação, e ao fogo, que diz respeito ao juízo. E para que isso seja confirmado, esse Espírito Santo e fogo, e a imagem de fogo significando juízo, o verso 17 reafirma isso, dizendo o seguinte: A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. A confirmação disso que acabamos de dizer vem nesse versículo,
Porque essa imagem da limpeza de um campo, de ajuntar o trigo e recolher no celeiro e de ajuntar a palha, ou seja, aquele restolho, e jogar no fogo, é justamente a imagem dessa separação que nós já estamos acostumados. Essa imagem é uma imagem costumeira na Bíblia, é separar o joio do trigo, é separar aquilo que é bom daquilo que não serve para nada, vai ser jogado fora, vai ser queimado. A imagem de juízo aqui é clara para aqueles que não são salvos. E também a imagem daqueles que são salvos também é clara, eles serão recolhidos, estarão com o próprio Deus. Essa é a imagem aqui. Recolher o trigo na eira, mas a palha será queimada em fogo inextinguível. Uma referência clara aqui ao juízo eterno. Assim, pois, o texto continua no verso 18, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo, as boas novas, vida eterna, salvação para aqueles que se arrependessem, mas juízo eterno, condenação para aqueles que não buscassem o Senhor. E aí o verso 19 nos informa algo que só aconteceu de forma cronológica depois. Então Lucas faz menção aqui, talvez apenas para deixar marcado, que o próprio ministério de João trouxe uma oposição contra ele de Herodes. Herodes, já mencionamos no comecinho, no primeiro trecho do capítulo 3, Herodes era o rei daquela região e ele acabou se divorciando de sua primeira mulher para casar com Herodias. Herodias era a mulher de seu irmão e João acabou denunciando esse comportamento que era ilícito. E ele era ilícito, na verdade, por dois motivos. Não só o fato de que ele tinha se divorciado injustamente da sua primeira mulher para se casar com a segunda, que era algo errado, mas ela também era sua parente, e isso era algo que a lei não permitia. João, porque estava denunciando isso, acaba sendo preso por Herodes. Verso 20, então, diz que acrescentou às várias maldades de Herodes, acrescentou ainda sobre todas as maldades a de lançar João no cárcere. Lucas informa que mais tarde o próprio Herodes iria prendê-lo, ia colocá-lo atrás das grades, porque se sentia ameaçado e confrontado moralmente por causa de seu comportamento. João Batista continuava o seu ministério e o continuou por algum tempo. Ele ainda batizou Jesus e ainda pregou por um tempo até que fosse preso. Essa menção aqui apenas é talvez uma forma, um recurso que Lucas utilizou aqui apenas para adiantar algo que aconteceria com João mais adiante. Nós vamos continuar o estudo do nosso capítulo 3 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.